Hoje a gente vai conversar sobre um caso prático, né, que a gente resolveu nas últimas 2 semanas lá pela Noale. É um caso de inversão de fluxo onde a gente tinha 5 kW de conta de liberação de energia e saiu para 375. Inicialmente tinha custos para o cliente e, no final das contas, a gente conseguiu 100% da liberação solicitada e essa conexão ela foi liberada durante alguns meses, alguns processos de reclamação, e eu queria fazer, de fato, um storytelling de como a gente reverteu e de como normalmente eu faço para fazer essa construção da defesa técnica e regulatória, né? Porque a gente fala que é um labirinto do Minotauro. A gente tem que aprender a comunicar como a regulação e como os sistemas de fluxo de potência se comunicam. Mas, antes de tudo, eu queria me apresentar. Meu nome é Ana Carolina, eu sou engenheira de energia pela Universidade Federal de Alagoas. Eu tenho uma especialização em energias renováveis, tenho especialização em eficiência energética pelo Potencialize, em São Paulo. Estou terminando o mestrado em engenharia mecânica na URGS, já iniciando o doutorado. Também tenho uma especialização em sistemas elétricos de potência e sou gerente de procedimentos de conexão em rede de distribuição na Noale Energia. Então, que quando a gente fala de regulação, né, o que é que isso me diz? Inicialmente, a gente tem estudos obrigatórios que devem contemplar 4 itens. A avaliação do impacto das instalações, o que é que a sua conexão vai trazer, análise dos impactos sistêmicos da sua conexão, considerando o comportamento dinâmico do sistema. Quando eu falo de comportamento dinâmico do sistema, eu gosto de mencionar que o sistema elétrico ele é vivo. A energia é algo que se perde, né? Então, a gente tem uma caracterização que ela está mudando sempre. Então, a gente tem que entender que, por ele ter esse comportamento dinâmico do sistema, a gente tem que ter estudos de fluxo de potência muito bem aprofundados para adequar esse sistema de proteção da melhor forma possível e ter uma instalação segura. E depois trabalhar com esse processo de coordenação de proteção da rede de distribuição, ajustando o sistema de controle de tensão e frequência, caso seja necessário. Eu trouxe aqui como um modo de referencial para vocês alguns dos... o ProDist, né, que eu uso ele diariamente, mas aqui eu trouxe em negrito, eu falo que são os que eu mais uso hoje em dia, módulo 2, que fala sobre o planejamento de expansão, o 3, que é de conexão ao sistema de distribuição, o 4, que é procedimentos operativos, o 5, que a gente fala dos sistemas de medição e procedimentos de leitura, e o módulo 8, que eu falo que é o meu favorito, é o de qualidade de energia elétrica. E também sobre o módulo 10, que a gente fala do Sistema de Informação Geográfica Regulatória, né? A gente tem um BDGD, que é o Banco de Dados Geográfico Distribuidora, que é um dado de porte público, onde está disponibilizado da ANEEL e todo mundo pode acessar. Então, inversão de fluxo nada mais é do que quando a geração ela é superior à carga em um determinado ponto de conexão. Pode ser na baixa tensão, pode ser na média tensão, pode ser na alta tensão, pode ser na subestação. E como muita gente acha que é só apenas no transformador da subestação, está enganado. Às vezes, até no disjuntor do alimentador ou no alimentador, se houver uma inversão de fluxo, já é considerado. E o que é que as distribuidoras estão bem orientadas? Se tiver uma inversão de fluxo de 1 kW, continua sendo inversão de fluxo. Quando a gente ouve essa alteração ali no início de 2023, quando a gente veio com a 1059, o artigo 73 foi bem claro, que a gente tinha que falar de 5 alternativas, que falassem de como a distribuidora deveria apresentar os estudos para poder sanar a inversão de fluxo ou melhorar a situação da conexão de forma permanente, em caráter permanente. Então, a gente tem o quê? A gente tem a alternativa 1, reconfiguração do circuito e remanejamento de carga. 2, definição de outro circuito elétrico para conexão de geração distribuída. 3, conexão em nível superior, que muitas vezes acaba aparecendo em conexão em 69, em 138, e acaba que inviabiliza totalmente o investimento, muitas vezes quando a gente fala até de usinas de investimento, né? Altera o payback, não vale a pena. Quando a gente fala ali da redução da potência injetável de forma permanente, a gente também percebe que normalmente é uma redução
que não faz o menor sentido e às vezes não vale a pena, tá? Então, ela tem que, esses estudos que a distribuidora tem que fornecer quando vem o orçamento de conexão, e hoje em dia pode vir um documento complementar, né, de estudos, tem que ter uma série de parâmetros básicos, obrigatoriedades, e esse orçamento de conexão ele tem que conter, no mínimo, o que está contemplado no artigo 69 da Resolução Normativa 1000. Mas isso aqui a gente já fala disso há muito tempo. E a gente vai para a prática um pouquinho. E aí eu falo que esses estudos devem compor o orçamento de conexão, que tem que ser parte do orçamento, a demonstração técnica da inversão. Começa a demonstração técnica. O que é que tem de carga naquele transformador? O que é que tem de carga naquele alimentador? O que é que tem de carga naquele circuito elétrico? Qual é o comportamento vivo daquela rede? Como é que ela faz aquilo? Ela faz baseado em estimativa no módulo 2 do PRODIST? Ela faz através de analisador de energia? Ela faz por campanhas de medição? Ela está fazendo ali, aquele cliente, ele tem um medidor inteligente que consegue entender de fato a simultaneidade? E essa análise dessas alternativas propostas, quando ela for propor, a gente tem que ter uma solução viável de menor custo global. E essa distribuição das responsabilidades tem que ser muito bem explorada, porque normalmente quando se coloca como uma obra na rede, às vezes normalmente vai só para o acessante, e às vezes acaba que a distribuidora não faz a regra de proporção direito. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa proporcionalidade. A gente tem o ERD, que é encargo de responsabilidade da distribuidora. A gente tem o PFC, que é a participação financeira do consumidor. E a gente fala que tem a regra de proporção, que é o artigo 108, que tem uma série de requisitos para serem estabelecidos. Então, vamos lá. Um artigo que eu gosto muito de trabalhar com ele é o artigo 78. Por quê? Porque a distribuidora ela tem a obrigação de disponibilizar ao consumidor e aos demais usuários, quando solicitado, em até 10 dias úteis, os estudos que fundamentaram a alternativa escolhida. Ou seja, esses estudos, após a 1098, houve uma transparência ampliada com a exigência de fornecer estudos completos e o detalhamento de parâmetros e ferramentas em até 10 dias úteis após a informação. Então, se a distribuidora me diz, olha, eu fiz a simulação aqui pelo OpenDSS, eu fiz aqui pelo Synapse, eu fiz pelo AnaRede. Tá, mas como você fez? De que ponto até que ponto do circuito você utilizou? O que você utilizou? E aí eu vou mostrar um pouco do pulo do gato do que eu pedi para resolver a situação desse meu cliente. Outro artigo muito interessante que eu gosto de pedir é o artigo 22, porque a distribuidora também, quando solicitada, ela deve informar os dados atualizados do seu sistema elétrico. Obrigado. Isso é dado público pelo BLDGD. A informação da capacidade das barras da sua subestação, porque muitas vezes eu vou procurar no BDGD ou em ferramentas que já estão disponíveis, inclusive pagas na internet, que você tem acesso de uma forma mais fácil. E essas subestações destacadas no plano de expansão do sistema, porque isso precisa ser muito claro. E o valor da corrente de curto-circuito presumida. Tá, mas e aí? O que é que isso vai me ajudar? Eu preciso começar a construir uma série de critérios, de um raciocínio, para construir um raciocínio favorável para a conexão do meu sistema. Então, essa disponibilização desses dados tem que ser fornecida gratuitamente em até 30 dias. A distribuidora não pode se negar. Tá. Então, quando a gente começa a lidar com a parte de resolução de conflitos, que a gente faz muito isso na Noalha Energia, a gente trabalha sempre solicitando e sempre se respaldando e estando com a regulação embaixo do braço. Eu falo muito que das alternativas, eu gosto muito de pedir a topologia da rede de distribuição. Eu falo que é o mapeamento. Então, eu gosto de pedir, porque normalmente vai vir isso aqui, vai me mostrar onde tem carga, onde tem consumo, como são esses ramos, se essa conexão é radial, se essa conexão é axial, quais são os dados dos equipamentos dessa rede, as curvas de carga dinâmica, curva de carga leve, média, pesada, como é feito o dispositivo de controle, quais são os perfis de tensão operacional dessa rede, os limites operacionais, e gosto muito de pedir a modelagem de energia reativa, porque quando a gente fala de estabilidade ali na média tensão, isso aqui é extremamente importante, tá? E o que é que são essas alternativas?
A do meu cliente a gente conseguiu enquadrar, a gente brigou ali pela alternativa 1 e 2. A alternativa 1 e 2 é de responsabilidade dos estudos de fornecer da distribuidora. Falam muito que uma maneira eficaz de evitar a inversão de fluxo envolve a análise e o ajuste de distribuição de energia em diferentes circuitos que a gente tem ali na vizinhança. Eu vou mostrar a vocês como veio para a gente. E isso traz um modo de equilibrar a carga e evitar sobrecarga em alguns pontos específicos da rede. Então, vamos aqui para a alternativa 2, que é conectar a tua geração distribuída em outro circuito. É também uma obrigação da distribuidora realizar esse estudo. A gente, às vezes, pode fazer um aumento de carga nesse circuito vizinho, só que, às vezes, a gente tem que fazer um chaveamento entre alimentadores vizinhos, e isso pode trazer um desequilíbrio. Então, acaba que é uma alternativa viável conectar em sistema de geração distribuída do usual que ele está conectado. Isso ajuda a evitar a inversão de fluxo. Porque se o circuito vizinho tiver uma carga superior, tiver uma demanda maior, então a gente vai ter uma maior capacidade de injeção de energia naquele circuito. Mas a gente precisa entender o comportamento dele. E aí a gente tem um problema que a gente fala que é uma solução muito complexa para as distribuidoras. Por quê? Porque quando a gente começa a operar, fazer esse remanejamento da rede, a gente tem um histórico de aumento significativo de atendimento à manutenção das redes elétricas de distribuição. Então, a gente tem manobras de emergência mais complicadas. A gente vai encontrar um problema que é muito falado quando a gente faz simulação de fluxo de potência, que a gente fala que é o encontrar o fluxo de potência ótimo. E aí, acaba que algumas distribuidoras manipulam. Mas, às vezes, tem os erros de não colocar a carga correta e a gente coloca a carga ali, faz a simulação com um período de carga mínima, a carga de carga leve, e criando, a geração sempre vai estar à máxima. Então, vai estar gerando ao máximo de 7 da manhã até as 5 da tarde e sempre vai estar uma carga mínima ali, uma carga leve. Imagina ali uma TV, um carregador de celular, um roteador. Então, é mais ou menos isso que seria essa característica, tá? Então, esse aqui foi o caso. Chegou para a gente na Noale. Se vocês observarem, tá? Veio com a participação financeira do cliente, o encargo de responsabilidade, o nível de tensão que foi solicitado, o alimentador, que seria o atendimento. O cliente solicitou aqui 375 kW, liberou apenas 5 kW. Ela mencionou qual era o alimentador, qual era a subestação. Ela falou que teria uma inversão de fluxo e que ainda eu teria que injetar 5 kW em uma indústria de forma modulada. Então, a gente começou a trabalhar com isso. E ainda informou que a demanda medida naquele ponto de conexão era 0. Só que não era. A demanda contratada desse cliente era 400 kW e ainda estava em processo de expansão. Então, quando ela veio demonstrar inicialmente o alimentador, esse foi o estudo que ela apresentou, que tinha uma inversão de fluxo no alimentador e que o limite de atendimento era de 5 kW para uma indústria que tinha uma demanda de 400. E aí eu comecei a pedir os dados e fui começar a mapear e entender esse caso. Veio um custo de obra aqui, né? Só adiantando, e que mesmo que essa injeção de 5 kW em uma indústria fosse injetada, ela só poderia ser feita das 5 da manhã até as 7 e das 4 da tarde até as 18 horas. E aí eu comecei a falar, não faz sentido esse caso. Então, a gente precisa também entender, quando a gente começa a ver se a inversão de fluxo funciona, a gente primeiro tem que fazer uma pré-análise se vale a pena, às vezes, fazer defesa daquele caso administrativo, porque, de fato, tem regiões que têm uma saturação. E aí eu quis mostrar para vocês que nessa rede tem 2 transformadores de 300 kVA. Então, a linha ainda ia sofrer uma expansão ali futura para 550 kW de demanda de carga, tá? A conta do cliente, para vocês darem uma olhada, ele consumia aqui no fora ponta quase 75 mil kWh, ainda quase 11 mil kWh. Percebe que tem ali a classificação, que ele é industrial. Tinha uma simultaneidade no manual de instruções, que a gente fala que para industrial é 69%. Então, o que eu fiz? Comecei a solicitar alguns dados. Pedi os dados do histórico de memória de massa desse cliente. Pedi para 3 meses de conta de energia. Separei semanalmente por mês. Separei por dias úteis, sábado e domingo. E comecei a fazer a curva de carga para entender o que é que eu
poderia, de fato, injetar naquele horário que a gente seria compatível com a geração de energia. Então, a gente fala aí das 7 da manhã até as 17 horas. Fiz os estudos, abri a rede também e descobri que descobri qual era a subestação que era atendida. Esse cliente ele estava atendido por esse alimentador aqui, tinha a potência do alimentador, né? E eu comecei a pedir os dados. Então, o que é que eu fiz? Pedi os dados, aqui eu falei, aqui tem a fotografia que eu coloquei para vocês lá no começo, da topologia da rede. Pedi tudo aquilo para todos esses alimentadores, porque eu queria entender o comportamento deles. Os parâmetros, e ele me informou, aqui, ó, que foi simulado pelo Interplan e Softplan. Ok? Eu já sabia quais eram os parâmetros que eu precisava. Comecei a pedir todos os parâmetros para todos os alimentadores naquela rede de conexão. Comecei a dar trabalho para a distribuidora. E aqui foi a primeira vez que ela trouxe, de fato, a topologia da rede com todos os alimentadores que estariam mais próximos, né? O do cliente. Começou a trazer, fazer essa demonstração, ao ponto de conexão com a solicitação 375 kW. E começou a demonstrar que os alimentadores tinham inversão de fluxo. Veio uma nova vitória e liberou, saiu de 5 kW para 30. Gente, eu estou levemente atrasada, mas em 1 minuto e meio eu termino. E, novamente, com um horário modulado, de 5 às 10 e de 14 às 18, mesmo fazendo os estudos e comprovando pelos dados da memória de massa. Continuei brigando. Novamente, ela me disse que fez pelo Interplan. Novamente, enviei os estudos atualizados baseados na memória de massa. E, milagrosamente, começaram a aparecer novos alimentadores que não tinham inversão de fluxo. Ela trouxe os alimentadores, um bem próximo da inversão de fluxo, que tinha 181 kW disponível ainda de carga. Achamos um alimentador sem inversão de fluxo, que a gente iria fazer uma extensão de rede e teria capacidade para fazer a conexão, o CG05. E aí ela disse para mim, pela alternativa 2 do artigo 73, que a definição de outro circuito para conexão da GD era viável, que o alimentador CG-S05 não tinha inversão de fluxo, a gente faria uma extensão aqui e iria apenas se conectar. Resumindo, o custo ficou de R$15 mil. O cliente não teve responsabilidade, a conexão foi viável e esse orçamento de conexão veio agora de março. Aqui estão os meus contatos, esse é meu WhatsApp, meu Instagram e esse é meu e-mail para se vocês quiserem entrar em contato e tiverem alguma dúvida. E muito obrigada pela oportunidade e encontro vocês em outro momento.